Boa tarde, pessoal. Eu sou Lito Aguiar, obrigado pela apresentação. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre uma metodologia chamada uma visão de negócios. Eu digo que é a Growth Data, né? Então, a gente... Não foi a apresentação? Essa metodologia Growth Data, ela trata sobre crescimento de negócios a partir de análise de dados. Esse é o meu objetivo aqui com vocês hoje. Mas, antes de falar um pouquinho sobre isso, a ideia é apresentar um pouquinho, rapidamente, não quero fazer propaganda minha, não, mas rapidamente fazer uma apresentação de quem que é o Lito. Bom, eu sou Lito Aguiar, e essa tagline que está abaixo do meu nome aí, professor, empresário, palestrante, mentor, que parece aí uma tagline de ex-BBB, mas, na verdade, representa um pouquinho do quem eu sou, de como que eu penso, tanto negócios como vida como um todo, né? Eu tenho muito, dentro das diretrizes da minha vida, um livro que eu recomendo todo mundo ler, não só para a área de negócios, mas para a vida pessoal. Um autor chamado Adam Grant, que ele fala dar e receber. E esse autor, ele fala sobre, no livro dele, ele divide as pessoas, isso é muito bom para técnicas de relacionamento, para networking e tudo mais. Ele fala que as pessoas elas se caracterizam em 3 tipos diferentes. Essas pessoas, elas são, tem os takers, os givers e os maters. Os takers são aquele tipo de pessoa que estão mais preocupadas em realmente pegar e se beneficiar de alguma coisa. Isso numa rede de relacionamento, numa estratégia de network, é extremamente importante você identificar essas pessoas, né? Que elas estão mais interessadas só, e não tem problema nenhum, só que essa pessoa não vai te gerar muito negócio, ela vai só tirar de você o que ela precisa. Existem os maters, que são os equilibrados, são aqueles que dão um pouco, mas eles querem pegar bastante coisa também. E eu me encaixo nos givers, que são aqueles doadores, né? Então, são aquelas pessoas que querem contribuir para o ecossistema, querem compartilhar e fazer com que as pessoas se beneficiem daquele mesmo conhecimento que ela tem. Então, o give back é muito forte. Eu tenho isso muito forte dentro da minha carreira e da minha vida pessoal como um todo. E é por isso que até hoje, eu sou 15 anos, eu sou professor universitário. Obviamente que não é pelo salário, que eu estou lá dentro da sala de aula, que infelizmente o professor ganha muito mal dentro do ensino no Brasil. Mas eu estou lá porque eu gosto muito de compartilhar isso, e eu gosto muito até de identificar talentos, né? Eu tenho aqui 2 talentos que trabalham comigo, Laura e a Gil, que está por aí em algum canto, mas que são pessoas aí que a gente identificou dentro de sala de aula e a gente traz para trabalhar com a gente, que tem um talento fora de série. Então, eu me encaixo muito nisso. E daí vem essa questão de ser palestrante, de ser mentor, de doar realmente para o ecossistema e contribuir para o ecossistema como um todo. E o Adam Grant, no livro dele, ele fala muito sobre que quem tem mais, cientificamente, os givers são os que mais têm sucesso no mercado. São aquelas pessoas que têm mais autoridade, têm mais referências e têm mais sucesso realmente nos seus negócios como um todo. Então, recomendo para todo mundo, não está aqui no slide, mas Adam Grant, Dar e Receber, é um livro sensacional. E aí, falando um pouquinho, eu tenho um podcast. Essa história do podcast ela é muito bacana, porque em 2023... nessa questão de doar, nessa questão de contribuir para o mercado como um todo, eu lancei um podcast. E esse podcast ele era literalmente no fundo de quintal. Poderia se chamar isso. Podcast chamado Fundo de Quintal, que era o fundo da minha casa. Onde eu literalmente peguei, comprei alguns equipamentos e comecei a gravar, chamar amigos empresários e gravar um podcast no fundo da minha casa, debaixo da minha árvore. Até aquele primeiro item que está lá em cima, aquele post, que está indo naquela trend do primeiro você faz e depois você melhora, está lá em cima. Ó. Tem depois vocês podem ver no meu feed, quem quiser. Eu debaixo da árvore lá gravando um podcast. Final de 2023, a Jovem Pan viu um pouco... O podcast não bombou, tá? Flopou geral, não bombou o podcast. E aí, a Jovem Pan ela viu um pouco desse conteúdo e entrou em contato comigo para ver se eu tinha interesse em assumir um podcast. Eu estava com um projeto de vários podcasts. Se eu queria assumir um podcast de tecnologia e inovação dentro da Jovem Pan. E aí, no final de 2023, eu gravei um piloto. Nós gravamos um piloto com o Rossano, que está por aí, em algum lugar. O Rossano, da Neural, CEO da Neural, trabalha com um gênio dos dados, que está lá. Ó. Irmão, obrigado.
O Rossano, que gravou o piloto com a gente, está na hora de voltar, né, Rossano? Gravar outro, né? Então, ele gravou esse piloto e foi desse piloto que gerou o podcast que realmente teve uma estreia oficial no dia 13 de março de 2024. E aí, de lá para cá, foram 50 episódios, 51, eu acho, que agora ontem foi ao ar mais um episódio. E nós acumulamos ali mais de 80 mil views dentro do YouTube. E em agosto do ano passado, nós subimos para a Rádio Pan News. Gente, eu sou extremamente digital. Apesar da minha idade, eu sou extremamente digital. Eu só consumo por demanda. Quando falaram que o podcast vai subir para a rádio, eu assim, gente, ninguém escuta mais rádio. Na minha cabeça, ninguém escutava mais rádio, né? E eu estava completamente errado em relação a isso. E aí, nós subimos para a rádio em agosto e começamos a bater mais de 7 mil ouvintes por minuto no nosso programa, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 14 horas, no YouTube, Spotify e também na Rádio Pan News 103.3, quem aqui é da região. Tá? Essa é a minha frasezinha que eu falo todo o podcast, então por isso que eu sei bem decoradinho. Então, de lá para cá, nós falamos com várias pessoas muito bacanas do mercado como um todo. Começamos em alto nível com o Rossano, então a gente teve que subir a régua, né? Então manter a régua bem alta. Então falamos com bastante gente. E aí, o segundo post ali que está ali no print do meu feed é o episódio número 48, que daí eu recomendo realmente, além do Rossano, também, obviamente, todos os episódios, mas eu recomendo vocês assistirem, que foi o episódio que eu gravei com o Guilherme Tavares, aqui, CEO da Tocato. E um episódio também sensacional, foi muito bacana. E também que a gente divulgou o próprio evento aqui. Acredito que a gente tenha contribuído um pouquinho para trazer esse público maravilhoso que está aqui com a gente hoje. Então, nós passamos por diversas pessoas, diversos nomes lá dentro. Fomos convidados para alguns eventos durante esse período. Em agosto do ano passado, nós fomos convidados pelo BRDE para realizar um evento e realizamos o nosso Pantech Summit. Tudo é Summit, né? Hoje em dia. Então, a gente fez o Pantech Summit. Foi lá no Sapiens, fizemos uma parceria com a CAT, fizemos um evento lá para 112 C-Levels e foi muito bacana, foi muito maneiro. E se aguardem aí que esse ano ainda tem aí uma segunda edição, não só desse, mas de vários outros eventos. Então, esse projeto ele tem crescido bastante. E o propósito desse projeto, gente, eu falo isso em todo episódio, é ser uma ferramenta para o mercado de tecnologia e inovação. Então, esse projeto é de todos vocês. Então, essa que é a ideia. Então, a gente tem construído uma comunidade, a gente tem construído um network muito bacana em volta desse projeto, mas ele só faz sentido se ele contribuir para cada um dos negócios que estão aqui. Então, eu faço um convite, se aproximem desse projeto, né? Entrem em contato comigo, no final do slide tem o meu contato direto ali, que vocês podem me chamar. Então, se aproximem desse projeto, vamos fortalecer essa comunidade como um todo, esse ecossistema como um todo, que é muito bacana, e aí todos vão crescer juntos, ok? Então, faço esse convite para vocês aqui. Então, está feito o merchan aqui do Pantech, podcast de tecnologia e inovação, que acontece na Jovem Pan. E, rapidamente, uma fala rápida aqui sobre a minha empresa. Essa empresa que eu fundei em 2004, então ela está fazendo aí 21 anos, agora em abril. Nós trabalhamos com consultoria de crescimento de negócios baseado em tecnologia e inovação e muito dados. Então, são os dados que fazem os negócios acontecerem. Aliás, os dados transformam vida. E eu vou falar para vocês como que os dados transformaram a minha vida. Eu vou contar um storytelling um pouquinho para vocês aqui, de uma analogia com os nossos negócios e como que esses dados aconteceram. Então, a Hublu, ela é uma empresa de consultoria de crescimento de negócios, muito pautada em duas áreas, né? Quais são as áreas que são responsáveis pelo crescimento dos negócios? Existem duas áreas que são responsáveis diretamente pelo crescimento do negócio, né? Que é marketing e vendas. Né? Você não tem como fazer o crescimento do seu negócio se não for pautado nessas duas áreas, marketing e vendas. Então, os vendedores que estão por aí, que eu já encontrei muitos, e os marqueteiros podem confirmar. Então, são essas duas áreas, otimizando o processo dessas duas áreas é o que a gente consegue escalar os negócios. Então, a Hublu trabalha com isso.
Então, esse ecossistema que nós montamos, e que eu estou fazendo o convite para vocês, de todos virem para esse ecossistema junto, nos proporcionou um pouco daí, a gente colocou aqui um mosaico, um pouquinho do que a gente conseguiu fazer em 2024. Né? Então, conseguimos trazer algumas personalidades para esse bate-papo, para esse ecossistema, e todos, gente, todo mundo que participou desses podcasts estão na nossa rede de relacionamento, gerando negócios. Então, nós estamos gerando negócio, não só com 51 convidados que passaram com a gente, mas toda a rede que essas pessoas têm, elas estão interligadas. Então, a ideia é que a gente gere e tem gerado muito negócio entre essas empresas. Então, eu convido muito vocês, e aí, por isso que nós temos esse envolvimento com várias áreas. Por exemplo, essa imagem aqui foi um convite que nós tivemos do pessoal da Zorro, não sei se tem alguém da Zorro aí hoje, mas nós recebemos um convite da Zorro no ano passado, foi um episódio que a gente gravou com o Ev, que é o gerente de marketing lá da Zorro, e aí eles fizeram um convite para nós estarmos no palco. Nós batemos um papo sobre planejamento de vendas com o Ricardo Aquino, que foi sensacional, foi muito bacana, e nós também gravamos um episódio do podcast lá dentro do evento, com o Thiago Reis, todo mundo conhece, né? É referência na área de vendas aí nacional, um podcast junto com ele, e fizemos algumas palestras em algumas empresas, o Pantec Summit, que é essa imagem aqui do canto, pessoas de âmbito nacional, como a Cláudia Rosa. A Cláudia Rosa participou de um episódio, está voltando agora em abril para fazer um novo episódio aqui também. A Cláudia Rosa é uma investidora anjo e que está com o olho em Santa Catarina. Ela tem aí, até o último papo que eu tive com ela, ela estava com 133 startups aceleradas. E ela está com o olho em Santa Catarina para fazer novos investimentos. Né? Então, quem tiver startup aí que está buscando investimento, não só ela, como outras. Quem esteve junto com ela no mesmo dia foi o Clayton, da FEBA Capital, que deve estar por aí também. Eu vi ele hoje de manhã, deve estar por aí em algum lugar. Então, se aproximem, tá? Por favor, aceitem esse convite de se aproximar da gente para gerar negócios, ok? Então, dito esse convite, a gente vai para a minha historinha, aqui, o meu storytelling da palestra. A Liliana falou aqui no começo, né, de como que eu mudei de vida, de como que eu passei, estou no novo shape, né? Não que esteja bom, mas eu estava muito ruim. Eu estava muito ruim mesmo. Há 7 anos atrás, em 2020, eu estava com um problema muito sério. Tá? E essa história ela tem tudo a ver com dados, tá? Confia, pode ficar tranquilo que vocês vão entender. Então, em 2020, eu estava com um problema muito sério de roncar. Os parceiros aí devem se identificar, né? Eu roncava muito, mas eu roncava de tremer parede. Realmente, de tremer parede. O vidro vibrava, assim, realmente. A esposa ia para a sala dormir. Então, com foco não na minha saúde, homem não é muito... infelizmente, nós não temos essa preocupação muito com a saúde, mas não olhando a minha saúde, mas olhando a saúde do meu casamento, eu fui fazer exames. E aí eu fiz uma polissonografia em 2020, e num sábado de manhã, o meu médico me ligou. Num sábado de manhã, estava eu na frente da minha casa, com o meu carro parado, meu filho de 1 ano e meio no banco de trás, minha esposa grávida no banco da frente, e meu médico me ligou para dar resultado do exame. Médico nenhum liga para dar resultado de exame, né, gente? Então, eu já me deu uma trancada logo na hora que eu vi que ele estava ligando. Quando ele começou a falar, ele começou a me dar o meu diagnóstico. E aí eu comecei a ficar literalmente apavorado com o diagnóstico que ele me passou. O normal das pessoas que têm apneia do sono é de ter 5 apneias por hora. Sabe aquele que a gente dá dormindo? As pessoas normais que têm esse problema têm 5 por hora. A minha deu 72 por hora. Então eu morria toda noite e acordava de novo. E aquilo foi um choque tão grande. Ele me deu esse diagnóstico onde eu estava, de novo, com a minha esposa grávida e um filho de 1 ano e meio.
eu estava com 94 quilos, eu tinha 1 metro, eu tenho 1,71 m, e eu estava com 94 quilos, 37% de gordura corporal, 2 caixinhas de gelada por final de semana, sozinho, sem churrasco, sem nada, em casa, sem fazer nada, 2 caixinhas de gelada. E aí, só comendo aquela gordura da picanha, só me acabando com a comida, com a alimentação. Isso me deu um choque tão grande, porque essa frase que está aqui nesse quadrinho vermelho, que ela fala que foi a frase do meu médico. Meu médico me falou assim: Lito, não é que tu pode, você vai ter problema cardiorrespiratório em menos de 10 anos. E aí foi um soco na boca do estômago. De novo, a cena, eu, minha esposa, grávida, e meu filho de 1 ano e meio. Aquilo foi um soco na minha boca do estômago para mim, porque a família, para mim, está acima de tudo. Né? Tá acima de tudo. E aí o meu pensamento foi que eu olhava para o meu filho e para minha esposa grávida, eu assim, cara, como é que o meu filho vai estar com 10 anos e eu não vou estar correndo com ele? Eu não vou estar jogando bola com ele. Né? Eu não vou conseguir interagir com o meu filho. E aí eu precisava, era esse propósito que eu precisava para mudar de vida. Né? Então, eu trouxe meus indicadores de mudança. Eu literalmente listei esses indicadores de mudança. Então, eu estava com 72 apneias por hora, eu estava com 94 quilos, eu estava com 37% de gordura corporal. Esse era meu cenário. Né? Era o que eu tinha nas minhas mãos. Né? E aí, como a frase que eu coloquei ali, empresas que operam sem dados são como pacientes que ignoram sintomas, que ignoram exames. Não é? Então, a gente precisa fazer exame, a gente precisa ter o diagnóstico das nossas organizações para a gente conseguir ter a tomada de decisão em cima de um propósito comum da empresa. O meu propósito era estar inteiro para correr com os meus filhos, abraçar os meus filhos. Hoje, eu consigo, literalmente, um filho, um está com 3 anos, o outro está com 6, eu consigo correr na praia com os 2 filhos no colo, de boa, bem tranquilo. Né? Então, muito mais do que uma questão estética, muito mais de uma questão de vaidade, é uma questão de propósito. É uma questão de idealização. Então, foi isso que eu trouxe para mim. E isso tem tudo a ver com negócios. Né? Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, eu não coloquei aqui, mas eu estou em torno de 14%, 15% de gordura corporal. Estou aí em torno de 75 quilos. Tive uma redução significativa, estou no processo de aquisição de massa magra. E as minhas apneias, graças a Deus, elas não desapareceram, mas diminuíram significativamente. Salvei meu casamento, salvei a minha família. Né? Consegui ter um sucesso. Mudei completamente, realmente, de vida, de comportamento, mas é isso que a gente precisa para as nossas organizações. Se a gente quer crescer baseado em dados, e é o dado que vai fazer a gente crescer os nossos negócios, a gente precisa de mudança de cultura, mudança de comportamento. É isso que vai fazer, muito mais do que, até a gente vai falar isso nos slides para frente, muito mais do que a tecnologia em si, nós temos a tendência de depositar o sucesso das nossas organizações em tecnologia, achando que a tecnologia é que vai ter a virada de chave. E não é. Ela é essencial, mas ela não é o principal fator que vai fazer o crescimento do meu negócio. Vai ser a cultura. Vai ser a cultura de orientação orientada a dados, né? Fazer com que as pessoas acreditem em tudo aquilo. Né? Então, a gente navegar, a gente caminhar para algo, para uma operação sem dados, é como uma operação no escuro. Né? Então, a analogia, eu gosto muito da analogia de que a gente caminhar um crescimento de uma empresa sem dados é como a gente tentar andar numa rua com o farol apagado, numa estrada com o farol apagado. E aí o que acontece? Tu não está vendo para onde você está indo. Às vezes você tem até a estratégia, você tem bem definido para onde você quer ir, o que você quer fazer. Mas aí, cara, você não tem dado. E aí o negócio fica escuro. E aí o que acontece nesse processo? Quando você começa a colocar dado
dentro do teu processo como um todo. Existe um problema que a gente encontra em todas as empresas, praticamente, que a gente entra, que é a resistência. Então, quando você começa a fazer uma cultura orientada a dados, existem as resistências dos negócios, né? E essa resistência, na verdade, tem dois perfis que a gente vê bastante. Um perfil que é realmente aquele funcionário, aquele líder que vai olhar para você e vai assim, cara, era disso que eu precisava, eram desses dados que eu precisava, era esse farol que eu precisava na minha vida, agora vai dar tudo certo. É legal pra caramba esse cara, mas pode ficar tranquilo que vai dar BO com ele também lá na frente, tá? Tem que ficar ligado. E aí tem o outro cara, que é aquele cara que é o detrator desde o começo. Isso não funciona, não é assim. Eu tenho 20 anos de mercado, sempre fiz desse jeito. E esse cara que vai contra o processo como um todo. Você tem que ficar ligado nesses dois perfis, porque os dois perfis vão dar problema dentro desse teu processo de orientação a dados. Vai ter aquele cara que realmente comprou a ideia e diz que, cara, é sensacional, isso é maravilhoso e tudo mais. Existe uma probabilidade desse cara, quando estiver lá na frente, e você realmente estiver olhando os dados, olhando os números, os indicadores, você vai expor esse cara. Esse cara vai ser exposto. E aí, quando você começa a expor as pessoas começam a ficar incomodadas. Então, você precisa ficar ligado nesse cara que vai comprar a tua ideia logo de cara também, tá? E trabalhar ele para que ele seja um defensor, continue sendo um defensor e não mude a sua visão. E o outro, que é o detrator, o cara que vai contra, que não acredita, também. Você precisa ficar de olho nele, porque você precisa mostrar para ele que tudo isso é em prol da empresa e que ele vai ganhar com isso tudo. Então, você precisa ficar de olho nesses dois cenários, tá? Então, a resistência ela vai acontecer de qualquer jeito, né? E essa pergunta é a pergunta, quando a gente entra nas organizações, a gente sempre faz essa pergunta, né? Você tem os dados necessários para a gente crescer o negócio? A grande maioria diz que sim, mas na hora que a gente começa a mostrar para eles, eles começam a ver assim, cara, realmente. Porque ter o dado para crescer não é ter um dashboard gigante, lindo e maravilhoso, todo colorido e animado. Não é isso. Isso não é uma cultura orientada a dados. É importante, mas não é o que dá o gatilho de mudança. Então, você precisa que as pessoas olhem para os dados de uma forma correta, né? E o diagnóstico precoce, aqui eu faço analogia com a minha historinha, que esse diagnóstico precoce, ele muda vidas, ele salva vidas, assim como salva empresas. O diagnóstico é extremamente importante, que é uma fotografia realmente do que está acontecendo naquele momento e para onde que você consegue educar as pessoas envolvidas, principalmente a liderança, e você mostra para onde que você quer chegar. Então, isso é muito, muito importante. Então, como é que a gente estrutura, como é que a gente vê, como é que a gente visualiza a estruturação de um sistema de growth, que a gente chama de growth data, de crescimento baseado em dados? Dessa forma, primeiro, nós temos esses 4 pontos, que são extremamente importantes na hora que você vai estabelecer a sua cultura. Primeiro de tudo, é a coleta de dados. Então, da onde que esses dados eles vão vir? E isso tem que estar muito envolvido com a sua liderança. Por quê? A tua liderança ela tem que saber de que ele tem que confiar na origem daqueles dados. Por exemplo, eu vou implantar dentro de uma empresa uma cultura orientada a dados e, de repente, existe um dado específico que ele vem de uma determinada planilha, que essa planilha é integrada com todas as planilhas de todas as minhas filiais no Brasil inteiro, e essas planilhas das filiais de todo o Brasil inteiro, elas são alimentadas pelos meus vendedores que estão na rua. Então, existe uma necessidade, nesse exemplo que eu estou dando, existe uma necessidade muito grande de você olhar para esse dado, para você ter uma confiabilidade de que esse dado que está chegando, ele é realmente verídico, né? E que todo mundo tenha confiança naquilo. Então, a coleta de dados ela é extremamente importante. Depois, você vai para a análise crítica. Dado não é nada se você não tiver uma análise em cima dele, né? Então, você precisa ter uma análise crítica. Seja uma análise crítica sua mesmo, ou de pessoas que vão analisar aquilo ali, ou se você coloca uma camada de IA, por exemplo, que vai te ajudar nessa análise crítica, que é extremamente viável também. Então, eu vou ter uma coleta de dados, vou treinar uma IA, vou colocar uma camada de análise de dados com IA,
que essa IA ela vai fazer uma análise crítica e vai me dar insights, e aí eu vou ter a minha tomada de decisão em cima disso. Também é possível, né? Mas é importante ter isso muito bem claro. E aí sim, depois dessa análise, eu vou ter a tomada de decisão, né? Que aí é a tomada de decisão muito pautada na pessoa, no analista ali que vai fazer essa tomada de decisão e vai levar para uma alta gestão, para uma liderança e tudo mais, e vão definir. E o monitoramento contínuo. Então, isso tem que ser ciclo, tem que ter reuniões, tem que ter check-in, tem que ser realmente cíclico e não pode ser muito longe, né? Não pode ser laços muito longos, porque isso também se perde. Então, esses pontos são extremamente importantes. E aí, nós trabalhamos, a gente divide os dados em camadas. Então, nós trouxemos as camadas de dados. Por quê? Essas camadas de dados, a gente vê isso muito em algumas organizações, que eles fazem o quê? Cara, faz aquele dashboard lindo e maravilhoso, sabe? Contrata o ClickView e faz aquela coisa linda e maravilhosa, e clica, e se mexe, e faz... sensacional, maravilhoso. E aí você vai ter uma reunião com a alta gestão, e lá nesse dashboard dessa alta gestão, você tem o quê? Cara, TMA, eu tenho CPM, eu tenho CPC, eu tenho taxa de no-show, eu tenho um monte de informação que, cara, não interessa para a alta gestão. Talvez não naquele momento, numa reunião de alta gestão não faz sentido. Entendeu? Então, é muito importante você ter os dados, mas dividir entre camadas. Porque essas camadas é de acordo com o público que vai consumir cada um desses dados. Então, se eu vou ter uma reunião com a alta gestão, cara, de repente eu vou falar sobre fluxo de caixa, eu vou falar sobre EBITDA, né, que são coisas do nível da alta gestão, que ele está olhando para o negócio como um todo. Né? Ele não está nem aí, ele nem sabe, na maioria das vezes, o que é um CPC. Não está nem aí, isso é um dado de marketing, não faz sentido ele estar ali. Então, muito importante essa divisão de camadas, nessa camada 1, que é a camada da autogestão. Depois você vai dividindo os níveis da tua organização realmente para quem precisa daquele dado. A segunda camada que a gente coloca, que são os KPIs estratégicos, que normalmente você vai trazer para a tua liderança. Então, quais são os dados que eu preciso discutir, visualizar com a minha liderança para ter tomada de decisão, né? Que pode e deve ser uma abertura da camada 1. Então, por exemplo, eu tenho na camada 1, por exemplo, vamos colocar lá 5 bolas lá na minha camada 1, e eu tenho uma bola que está vermelha, que é um KPI que está vermelho. Eu posso entrar nesse KPI e abrir, que aí ele vai abrir um KPI de segunda camada, que vai abrir um KPI que vai mostrar exatamente na camada de liderança aonde é que está o meu gargalo, onde é que está o meu problema. E assim você começa a ter a navegação pelos seus dados. Né? A camada 3 a mesma coisa. A camada 3 eu vou ter uma parte, vai descendo a camada 3, a camada 4, até chegar na parte operacional. E aí, realmente, na operacional, você tem aquele monte de dados onde que interessa só a parte de operação. Só a parte de marketing, por exemplo. A parte de marketing, aí ele vai ver lá custo por clique, número de impressões, taxa de alcance, retenção, enfim, ele vai ter um monte de coisa ali para ele ver. Mas se isso faz parte da operação do marketing e não da parte e não de outros níveis de decisão, ok? E aí, além daqueles níveis, nós dividimos em 4 categorias esses dados que são sensacionais, tá? Ao meu ver, essa visão aqui, se tem uma visão que eu queria que ficasse na cabeça de vocês, é essa visão desse slide. Que além das camadas, que elas são técnicas e tudo mais, mas isso aqui é muito importante. Os dados, eles precisam ter essas 4 categorias de análise, assim, de visão, sabe? Eu tenho que ter estratégia, eu tenho que olhar para a estratégia, eu tenho que olhar para pessoas, eu tenho que olhar para processos, eu tenho que olhar para tecnologia. Primeiro, se eu não tiver uma estratégia muito bem definida dentro da minha organização, aonde eu quero chegar, né, os objetivos estratégicos e tudo mais, vai ficar difícil caminhar, né, vai ficar meio torto. Muitos momentos você vai caminhar de lado, né, então tem que ter uma estratégia organizacional muito bem definida. E essa estratégia é muito ligada com essa cultura de dados. Né? E aí essa cultura de dados, só um adendo, é muito de treinamento, de você treinar as pessoas para trabalhar orientada a dados, mas também nós como líderes e gestores, também é muito importante você ficar de olho, naquelas... Se eu não estou conseguindo com treinamento e tudo mais, eu tenho que implantar
meio que top-down, né? Vou dar um exemplo bem simples, tá? Os acima de 40 aí vão se identificar comigo. Ninguém começou a usar cinto de segurança por consciência. Eu sou da época que não precisava usar cinto de segurança. A gente andava, todo mundo solto dentro do carro. Não precisava usar cinto de segurança. O de trás mesmo a gente enfiava debaixo do banco. Então, as pessoas começaram a utilizar cinto de segurança por quê? Porque senão levava multa. E aí a cultura foi implantada. Hoje todo mundo usa, né? Os mais novos aí usam e nem sabem que existia isso antigamente. Então isso tem muito a ver com cultura, com a implantação da cultura. Tem a ver com treinamento, mas tem que ver com doutrina também. Doutrinar as pessoas orientadas a isso. Então, se você tem uma estratégia muito bem definida, você tem a questão das pessoas. Perdão. Então, a questão das pessoas é extremamente importante. Você entrega o resultado através das pessoas. São as pessoas que entregam o resultado como um todo. Então, analisar as pessoas é muito importante. Pessoas certas no lugar certo. Eu sei que é um clichê, mas isso é muito importante. Pessoas certas nos lugares certos. Até porque não basta matar um leão por dia, mas a gente tem que tirar as antas da frente também. E olha que tem anta, hein? E olha que tem anta aí que a gente tem que tirar. Tem uma frase da minha mãe que ela fala o seguinte: qual a única certeza que você tem do jabuti em cima da árvore? É que alguém botou o jabuti lá em cima, porque o jabuti não consegue subir na árvore. Então, essas são as antas que tu vai ter que tirar da frente, né? E você tem que passar por isso. E aí, se você tem estratégia cheque, pessoas cheque, eu tenho processos muito bem desenhados, né? E aí eu vou trazer aqui, parafrasear aqui o Aaron Ross, que ele fala que um processo mal desenhado, ele é muito melhor do que não ter um processo, porque você consegue melhorar algo que é ruim, mas você não consegue melhorar algo que não existe. Né? Então, ter um processo, comece. Sabe aquele negócio começa, depois melhora? Que é o negócio da trend? É isso aí. E aí, com todos esses 3 primeiros itens dando cheque, você tem o quarto, que é a tecnologia. Aí sim, aí faz sentido eu pensar em tecnologia, que é a tecnologia que vai catapultar o meu resultado e vai fazer o Growth Data realmente funcionar. Que é a tecnologia que vai fazer com que tudo isso potencialize e eu cresça o meu negócio. Tá? Então, é extremamente importante esses 4 itens, né? E aí eu trouxe aqui, está acabando o meu tempo, eu vou dar uma acelerada. Essa apresentação ela fica disponível para vocês, né? Então ela é clicável. E nós temos diversos cases no mercado onde mostram pessoas. Nós temos o quadrado da esquerda aqui, grandes exemplos de empresas que não utilizaram, não ficaram ligadas nos dados e tiveram problemas muito sérios no crescimento das suas organizações. Algumas nem existem mais, e as outras do lado de cá, do lado azul, são empresas hoje gigantes, com foco mesmo em dados, seja dados internos ou dados de mercado como um todo. Tá? E aí eu deixo uma reflexão para vocês, que é o seguinte: se você não mede, a gente não pode melhorar, que é o que o Aaron Ross fala. Então, se você não mede, cara, você não está medindo, você não tem como melhorar. Né? E outra coisa, além de medir, você tem que medir o que realmente precisa ser medido para eu conseguir fazer o crescimento do meu negócio. Né? E aí, voltando um pouquinho lá ao meu storytelling no começo, né? Como que está a saúde do teu negócio? Você sabe? Você tem realmente o diagnóstico do teu negócio para saber se ele realmente está crescendo, se ele não está crescendo? Os dados, você está olhando ele de forma correta? Né? Está dividindo eles em camadas, olhando para aquelas categorias? Isso é extremamente importante. Então, essa pergunta é muito bacana. Então, não espere uma crise como eu tive, uma crise lá no começo, né? Roncava pra caramba, né? Vida completamente desregrada, e fui no médico fazer um exame e, de repente, descobri que estava... Aliás, só fica doente quem faz exame, né? Então, você precisa, né? Vai esperar uma crise para você começar a buscar os dados, a análise do seu negócio, né? E aí, para finalizar... Meu tempo já está acabando. Assim como eu precisei de exames para entender minha saúde, a sua empresa precisa de dados para crescer, não é? Você precisa olhar, você precisa fazer um check-up, vamos dizer assim, né, do seu negócio, para saber exatamente qual é a fotografia do teu negócio hoje e aonde ele está dentro da timeline de onde eu quero chegar. É os dados que vão te levar para lá. Né? E aí tudo em volta a essa parte de dados é que vai fazer o teu negócio crescer. Então, seja a cultura, seja a estratégia, seja os processos, tudo orientado a dados. Né? E aí, vamos medir ou esperar o médico me ligar, né? Como eu esperei o médico me ligar e me borrei inteiro com a ligação do médico que disse
que eu estava literalmente indo à falência com a minha saúde. Era isso que estava acontecendo. Então, não deixem isso acontecer com o negócio de vocês, né? Façam a radiografia, façam um diagnóstico, saibam onde que você está e aonde que você vai chegar com o seu negócio. Muito obrigado a todos vocês. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco para o conhecimento de vocês. Esse QR Code é direto de contato comigo, então quem quiser ter contato comigo aí, conversar um pouco mais sobre essa metodologia, sobre essa visão de negócios, ou só quer tomar um café ali, a gente trocar uma ideia, fica à vontade, estou aí no evento, fico até o final do evento, no Happy Hour também. Aliás, o Happy Hour ontem foi muito bacana, para quem não ficou, perdeu. Foi muito divertido, foi muito bacana. E hoje tem mais uma surpresa aí de quem é que vai estar cantando com a gente. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Fico à disposição de vocês, tá?